Meus irmãos amados, abramos as nossas Bíblias em Atos 16. Atos, capítulo 16. Eu lerei a partir do verso de número 16, a partir do verso de número 11, até o verso de número 34, mas nós vamos expor a partir do verso 16 até o verso de número 34. Atos, capítulo 16, o sermão será de Atos 16 a 34, mas eu vou ler um pouco antes, a partir do verso 11. Peço que os irmãos atentem à leitura da palavra do Senhor. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às palavras, às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, e ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens são judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia se suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores,
que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os de sua casa, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém. Que texto maravilhoso, na verdade. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe neste momento. Bendito Deus e Pai, Tu que nos enviaste o Senhor Jesus, aquele que é o bendito e perfeito pregador dos altos. Tu também que nos enviaste o Teu Espírito, aquele que prega na terra, que usa os vasos de barro. Senhor, dá-nos a Tua graça nesta hora da pregação. Fala conosco, Senhor, pela simples mensagem do Evangelho, mas tão gloriosa, tão verdadeira, que nos faz olhar para Teu bendito Filho e ver nele a esperança. Nós Te suplicamos que nos ajude nessa hora da pregação, use o pregador, para que ele tema ao Senhor somente, e também a nós que ouvimos, que ouçamos com dedicação, que ouçamos com fervor e fé a Tua palavra, e que o Senhor alcance aqui alguém que porventura esteja e que não crê no Senhor Jesus, e não confessou com a sua boca, e nem mesmo creu com o seu coração. Assim nós Te rogamos, é no nome dEle. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante desse capítulo, é um dos capítulos mais, particularmente, que eu que tenho exposto este livro, que mais mexeu comigo, Atos 16. É um capítulo muito cheio da manifestação da graça do Espírito Santo. Nós vimos na última ocasião como o Senhor alcançou Lídia, uma mulher que estava ali, não tinha interesse algum em Jesus. Ela tinha sim interesse na mensagem falada pelos judeus, mas ela não temia Jesus. E o Senhor abriu o coração de Lídia. E ela então não resistiu. Ela atendeu às palavras que Paulo dizia. Paulo foi até aquele lugar, ele estava indo com Silas. Nós vimos na última ocasião por que Paulo escolheu a cidade de Filipos. E esse contexto agora nos é muito mais necessário entender. Ora, nós vimos como o Espírito do Senhor é soberano nas missões, vocês devem estar lembrados. Como o Senhor, Espírito Santo, impediu, nós não sabemos o que aconteceu, mas Paulo, Silas, Timóteo, Lucas estavam nessa viagem pela estrada. Alguma coisa aconteceu que simplesmente eles não conseguiram prosseguir. Não foi como Jonas, que pegou um navio e foi para onde ele queria, e depois o Senhor o fez ir para onde ele deveria ir de fato. Eles não conseguiram proceder, simplesmente. O Senhor Espírito Santo, ele é soberano nas missões. Ele alcança a hora que quer, aqueles que ele quer, no lugar que ele quer. Mas nós vimos também que o homem, nós somos responsáveis nas missões. Temos responsabilidade. Vimos como Paulo, Silas e os que estavam com ele tiveram que refletir para entender, e então diz no verso 10, veja na sua Bíblia, que eles concluindo, eles entenderam então que eles deveriam ir para a Macedônia. Mas veja, o Espírito não diz para eles qual a cidade da Macedônia eles deveriam ir. A Macedônia era uma região. E Paulo escolhe Filipos. Por que será que ele faz isso? Mais uma vez nos mostra o texto a responsabilidade do homem nas missões. Paulo escolhe Filipos, era uma cidade de veteranos de guerra.
uma cidade importantíssima na região da Macedônia, uma cidade de militares, uma cidade cheia também ali de pessoas, de cultura também, pessoas de posse. Era um dos centros na Macedônia, e você deve estar lembrado, Paulo tinha esse hábito. Quando ele chegava nas regiões, ele procurava os principais centros para anunciar o evangelho. Era assim que Paulo fazia. E aqui está Paulo. Então, ele encontra o local de oração. Assim como ele fazia buscando as sinagogas, mas em Filipos não havia sinagoga. Ele só encontra judias orando perto do rio. E então, é exatamente no sábado que ele vai até ali. Ele foi uma vez, ele encontrou Lídia e outras mulheres. Lídia foi convertida, mas diz o texto que ele então volta mais uma vez ao lugar de oração. Nós vemos aqui, mais uma vez nesse texto, irmãos, o evangelho vencendo. Nós vemos o evangelho, nós vemos Satanás se levantando contra o evangelho. E o evangelho vence Satanás, nesse espírito de adivinhação. Nós vemos uma perseguição se levantando contra o evangelho, e mais uma vez o evangelho vence a perseguição. Nós vemos não só Satanás se levantando contra o evangelho, a perseguição se levantando e ela sendo vencida através da adoração. Mas em terceiro lugar, perceba bem, nós vemos o evangelho vencendo o desespero. São esses três inimigos vencidos pelo evangelho aqui. Em primeiro lugar, Satanás. Em segundo lugar, a perseguição é vencida através da adoração. E em terceiro e último lugar, o evangelho vence o desespero. O texto é grande, cheio de graça, mas nós vamos ver por partes. Volte seus olhos então para o verso de número 16. E aqui vemos em primeiro lugar o evangelho vencendo Satanás. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saía ao encontro uma vez uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, seguir seu espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Nós vemos aqui o evangelho vencendo. Esse capítulo nos mostra como o evangelho está sendo difundido. E ele vai vencendo. A palavra de Deus vai vencendo como um guerreiro. Nós vemos como a palavra de Deus, inclusive, é apresentada aqui como ela é apresentada de forma personificada. Ela se multiplica também, como a igreja. E o evangelho vence Satanás aqui. Ora, meus irmãos, estamos diante de um texto que nos mostra o pecado da adivinhação. Havia ali um espírito adivinhador que possuía uma jovem que era escrava. E esse espírito usava essa jovem. Mas nós sabemos que a adivinhação é um pecado condenado na Escritura. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 18. Deuteronômio capítulo 18, verso 9. Diz o texto: Deuteronômio 18:9 diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti, quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador. É a mesma coisa, prognosticar é tentar dar uma visão do que virá, nem agoureiro e nem feiticeiro. E o texto segue, mostrando como o povo deveria ser perfeito. É um pecado condenado na Escritura. E ali estava esse espírito de Satanás possuindo essa mulher. O que é interessante é que o povo, há um paralelo entre os livros da Escritura,
de Deuteronômio, perceba bem, e Atos dos Apóstolos, você deve lembrar, Deuteronômio nos mostra essa transição do povo para a terra. É bem verdade que Josué nos mostra mais, o povo em ação nessa transição. Mas Deuteronômio nos fala, a mensagem é voltada para o povo possuir a terra. E nós vemos Atos dos Apóstolos, também um livro de transição, para que o povo então possuísse e se espalhasse, dominando os confins da terra. Perceba o paralelo. E a mesma mensagem é então trazida. Eles não deveriam adivinhar nada, buscar espíritos assim. E agora também o povo recebe a mesma mensagem. E vemos aqui então Satanás instigando essa jovem para que houvesse uma adivinhação. Perceba, Satanás, ele age de fato governado por Deus, é claro. Como Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. E ele, pela permissão de Deus, sim, diz coisas que acontecerão no futuro. É isso que essa mulher fazia, possuída. E Satanás então se levanta contra o evangelho que Paulo e Silas estavam pregando. Ora, meus irmãos, Satanás já se levantou outras vezes aqui na narrativa de Atos. Você lembra, o povo crescia e Pedro olhou para Ananias e Safira e disse: por que encheu Satanás o teu coração? Nós caminhamos um pouco mais adiante e vemos Simão, o mago, também se levantando contra a mensagem do evangelho. Nós olhamos depois para Elimas, chamado de Bar Jesus, e também ele se levanta contra a mensagem do evangelho. Satanás, ele sempre se levanta contra o evangelho. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Satanás, ele enfrenta a igreja. Ele vai até Paulo, possuindo essa mulher. Espírito vem dele. Mas perceba, não só esse afronte, mas a opressão que ele causava. O texto aqui nos diz um espírito adivinhador, mas o original nos diz um espírito de Pitom. Isso diz respeito a toda a mitologia grega. Pitom era uma serpente que foi morta. E então havia depois uma sacerdotisa de Pitom. E ela adivinhava. Isso ficou conhecido naqueles dias. E esse espírito, então, é chamado de adivinhador exatamente por esse motivo. Mas perceba, talvez você tenha olhado para o texto e dito, mas não havia nenhuma mentira nas palavras desse espírito. Ora, ele olha para Paulo e para Silas e diz: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ora, eles não eram? Eles eram servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ora, não era exatamente isso que eles estavam fazendo? Eles estavam anunciando o caminho da salvação. Mas o original não tem esse artigo definido, o caminho. O Espírito diz: eles vos anunciam um caminho de salvação. Há muitos problemas na fala desse espírito maligno. Porque ele tenta aqui, é como se ele se colocasse para autenticar o evangelho. Perceba como Satanás é sutil. Ele está aqui, ora, já que então Lídia foi convertida, e todos viram como foi notória a sua mudança, agora ele tenta se colocar por cima, e ele quer aqui autenticar a mensagem do evangelho. E essa mulher vem possuída e diz, esse espírito diz: esses são os homens que estão anunciando a salvação. É como se ele dissesse: sim, eu autentico essa mensagem. Você está percebendo? E muito mais do que isso, esse espírito diz: eles anunciam um caminho da salvação, ou seja,
há outros caminhos de salvação. E, obviamente, o caminho de adivinhação que aquele espírito ali operava seria outro. É como se esse espírito dissesse: vocês não precisam, é um caminho de salvação, mas continuem no caminho da adivinhação. Vocês estão percebendo? Aqui está o problema, então, dessa palavra, desse anúncio. Eles tentam autentificar o Evangelho e eles tentam dizer que o Evangelho é um dos caminhos de salvação. Ora, meus irmãos, mas foi exatamente assim que aconteceu no dia do Senhor Jesus. Lá em Marcos 1, 24, espíritos dizem: ora, este é... Abra lá em Marcos 1, 24. E nós vemos uma cena semelhante. Marcos 1, 24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Bem sei que és o Santo de Deus. Isso não é novo. Os demônios, eles sim falavam, e eles tentavam atrapalhar o Evangelho nos dias de Cristo, porque eles queriam fazer com que a morte de Cristo chegasse antes, mas Cristo, ele só morreria exatamente no momento em que Deus determinou. Assim, aqui, nos dias de Paulo, eles estão se levantando contra o Evangelho, oprimindo essa mulher. Perceba a opressão, ela gritava. É isso que diz o texto. Essa mulher gritava o tempo todo, muitos dias. Ela era uma escrava. E naqueles dias, sim, existiam escravos, não nos moldes que nós vimos na África, mas escravos que trabalhavam, eram alimentados pelos seus senhores, mas não recebiam salário. E essa escrava, ela não apenas era escrava desses homens, ela também era escrava de Satanás. A sua alma estava acorrentada por esse espírito. Paulo olha aquilo. Perceba a longanimidade de Paulo. Isso aconteceu por muitos dias. Até que Paulo, indignado contra Satanás, ele olha bem firmemente e ele diz: em nome de Jesus, saia. Paulo, indignado contra Satanás e também indignado por causa da opressão na vida daquela mulher, daquela jovem, pelo sofrimento que ela estava sendo submetida. Ela não vivia, ela sobrevivia. Paulo diz: em nome de Jesus, no poder de Jesus Cristo, saia, retire-se. Aqui está não mero jargão evangélico, como nós encontramos nos lábios de muitos, inclusive ímpios, eles não sabem o que dizem. Mas aqui está o verdadeiro poder de Cristo, encontrado no Evangelho. O poder daquele que venceu a morte. O poder daquele que comprou as almas. E Ele está para restaurar e fazer novos céus e nova terra. Ele é o Senhor, Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Em nome de Jesus, saia. Jesus de fato tem poder. Ele é o Senhor. E por isso que nós cantamos e ouvimos muitos textos mostrando que Ele é o Senhor. Ele de fato é o Senhor. E fazendo isso, Paulo então tira o lucro pecaminoso que havia naqueles dias. E aqui vem o nosso segundo ponto. O Evangelho não apenas vence Satanás, a opressão que ele operava na vida daquela jovem, mas o Evangelho também vence a perseguição através da adoração. Ora, por quê? Porque agora vem uma grande perseguição sobre Paulo, Silas, especialmente eles dois. Perceba, enquanto aquela jovem dias e dias, diz o texto que ela fazia isso por muitos dias, nós não sabemos quantos dias. Mas ela dias e dias fazia isso. E o texto não faz menção alguma daqueles senhores, daqueles homens. Eles não estão se importando com ela e nem mesmo com Paulo. Mas quando ela sai da mulher, eles se revoltam. Diz no texto do verso 19 que, vendo então os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro,
Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, não receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Agora vem a perseguição, se levantando contra o evangelho. Ora, meus irmãos, aquela mulher sofria, ela ofendia os missionários e os senhores não faziam nada. Mas quando eles perdem dinheiro, a coisa muda. Você percebe isso? Eles ficam enfurecidos. O Deus deles era o dinheiro. E eles levam Paulo e Silas para a praça. Aqueles que são antigos e moraram, especialmente os que moraram em cidades do interior, sabem muito bem o que era a praça naqueles dias. A praça era um local o maior centro comercial estava na praça. Mas não somente o comércio, era um local dos as principais repartições públicas também. Ainda é assim em algumas cidades hoje. Você vai ao centro e você então tem que ir ao fórum e a repartições semelhantes. Era isso a praça. Eles levam Paulo e Silas para a praça, porque ali também estavam os pretores, eram os oficiais que julgavam. Oficiais do exército, autoridades ali colocadas pelo Império Romano. E eles fazem uma queixa. Esses homens estão perturbando. Eles estão perturbando a nossa cidade. É a queixa deles. Eles estão propagando outros costumes, outros etos, é a palavra. Costumes naqueles dias, irmãos, eram coisas ligadas intrinsecamente à religião. A religião romana estava intrinsecamente ligada aos hábitos daqueles cidadãos. Então, quando eles dizem que eles estão praticando coisas contra os nossos costumes, eles estão também dizendo, eles estão ofendendo a nossa religião. Mas o que vemos hoje é que os costumes, eles não estão mais ligados de forma explícita à religião, na verdade. Os costumes hoje, na verdade, eles excluem a religião. Se você vai à faculdade e então se fala sobre família, alguém vai dizer, não, aqui não se fala de religião. Mas eles empurram os seus costumes, que são religiosos sim, mas eles dizem, aqui não tem lugar de religião. As coisas mudam um pouco com o passar do tempo. Mas esses dias, os costumes eram intrinsecamente ligados à religião, e eles dizem, esses homens estão propagando costumes que não podemos receber. E o motivo, então, a razão dessa queixa era uma: nós não podemos receber, porque nós somos romanos. Meus irmãos, a cidadania romana era algo muito forte, latente, naqueles dias. Tanto é que nós vamos ver na próxima exposição, que quando eles descobrem que Paulo era cidadão romano, eles ficam muito preocupados. Porque fazer o que fizeram com homens romanos, inclusive, os levaria até mesmo à morte. A cidadania romana era algo fortíssimo. A honra, eles batiam no peito e diziam, nós somos romanos. E eles então dão essa justificativa. Mas qual era o real motivo? O motivo era financeiro. Eles perderam dinheiro. Esse era o real motivo. Não era porque estavam ofendendo a cidadania romana.
Mas perceba, quando a multidão ouve isso, eles seguem esses homens. Eles nem raciocinam. Eles nem averiguam o que aconteceu. Eles seguem, enfurecidos, ensandecidos, quando se diz, eles estão falando algo contra a cidadania romana. Pronto. Eles se unem contra Paulo e Silas. Você já viu algo assim na Escritura? Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Romanos, judeus unidos, isso aconteceu. Todos se uniram contra o Senhor Jesus, o Salvador. É a mesma mensagem, é o Evangelho que está sendo pregado. Isso acontece ainda nos nossos dias. Ora, meus irmãos, eles se unem. A multidão ensandecida. E eles entregam Paulo para que eles sejam açoitados. E o texto nos diz que ele recebeu muitos açoites. Paulo e Silas ficaram feridos. Todos feridos. Eles foram violentados. E mais do que isso, eles foram humilhados. Porque eles foram açoitados na frente de todos. Imagine essa cena. Quando nós queremos disciplinar os nossos filhos, nós levamos eles à parte, porque nos importamos com a honra dele, para que eles não sejam humilhados na frente dos outros. Não é verdade? Mas Paulo e Silas foram açoitados e receberam muitos açoites na frente de todos. Mas é curioso, irmãos, que aqui está a perseguição se levantando contra o Evangelho. Mas nós estamos vendo em segundo lugar que ela é vencida através da adoração. No verso 25 diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Aqui nós vemos a vitória do Evangelho através da adoração. Paulo e Silas estavam todos feridos. O corpo todo dolorido. Mas eles louvavam a Deus. Por que eles faziam isso? Isso é loucura. Abra sua Bíblia em Colossenses 1:24. Lá está a resposta. Colossenses 1:24. O próprio apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Colossenses: agora me regozijo, veja, me regozijo em quê? Na honra que recebo. Eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. E Paulo sofria na prisão, ele foi açoitado porque ele estava pregando o Evangelho. E agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo foi humilhado. Ele era o apóstolo Paulo, que Cristo o encontrou em Damasco. Ele foi o apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento. Paulo foi humilhado, ele foi moído. Mas ele sabia o que era aquilo. Perceba bem. Paulo louvava, porque ele experimentava o resultado de estar unido ao seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui em Colossenses: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Eu estou unido a Ele. E Colossenses é um dos textos, uma das partes das Escrituras onde mais vemos a união do crente com Cristo. Onde Paulo diz:
A vossa vida está oculta e escondida com Cristo, e ela se revelará quando Ele se revelar. Pensai nas coisas lá do alto onde Cristo está. Nós estamos unidos a Cristo. O cristão está unido a Cristo. E há uma porção de sofrimento que Cristo deixou para todo cristão sofrer por causa do Evangelho. Você entende por que Paulo está louvando? Aqueles açoites significavam o resultado e sinais de que ele estava unido ao Senhor Jesus, que venceu inclusive o pecado. Eram respostas de Cristo, dizendo: você está unido a mim, Paulo. Ele foi crucificado, Paulo foi açoitado. Tudo faz sentido. Mas Paulo conseguia, e Silas conseguia fazer isso, porque eles cultuavam a Deus. E nós vemos a própria Escritura testemunhando lá em Hebreus 2:12. Abra sua Bíblia também lá. Hebreus 2:12. Hebreus capítulo 2, verso 12. Diz o texto, citando um salmo que nós iremos ver depois, dizendo a meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Paulo e Silas louvavam, porque eles tinham a experiência do Senhor Jesus, com seus braços furados, no meio do culto, com eles louvando. Era dessa força, era do Senhor Jesus que vinha a força deles, era do Espírito de Cristo. Não era a força de Paulo e Silas, mas era o Espírito de Cristo. O Cristo que louva, inclusive agora, a Deus em nosso meio. Era por isso que Paulo e Silas conseguiam. Mas o que é ainda mais interessante, meus irmãos, é que uma tradução mais fiel do texto, no verso 25, é: Paulo e Silas, orando, louvavam a Deus. Eles não faziam duas coisas. Eles estavam orando, louvando a Deus. Enquanto eles oravam, enquanto eles louvavam, eles estavam orando a Deus. E nós vemos aqui a grande verdade, que os cantos são orações musicadas. Isso são os cantos que nós entoamos ao Senhor. São orações musicadas. Era isso que Paulo e Silas estavam fazendo. Eles não cantavam letras sem refletir naquilo que eles estavam cantando a Deus. Não. Enquanto eles cantavam, eles oravam. E é por isso, irmãos, que essa igreja tem se esforçado para que cada vez mais cantemos as Escrituras. Cada vez mais, em supremacia dos 5 cânticos que nós entoamos ao Senhor, a maioria deles seja a Escritura. Porque não há nada melhor do que entoar a Deus e orar a Ele a palavra que Ele mesmo nos deu. Ora, nós olhamos e vemos Paulo e Silas todo açoitado, cortados pelos açoites, louvando a Deus. E algo de sobrenatural acontece. O Espírito os liberta para endossar e dizer: esses são os meus servos, os meus missionários. A palavra na boca deles é verdade. É verdade que o Espírito não podia não libertá-los. E eles continuariam sendo servos do Senhor. Deus continuaria sendo Deus. Mas nós estamos num período da história da igreja em que o Espírito se manifesta de forma gloriosa e sobrenatural para autenticar a mensagem nos lábios dos seus servos. E é por isso que vemos o Espírito fazendo isso. Ora, meus irmãos, o Evangelho vence mais uma vez. Em primeiro lugar, nós vemos ele vencendo Satanás. Em segundo lugar, nós vemos o Evangelho vencendo a perseguição através da oração. Mas em terceiro lugar, nós vemos o Evangelho vencendo o desespero. Quando o carcereiro vê, ele acorda do sono
E parece que ele acorda num pesadelo. E ele vê que todos os presos estavam soltos. Ele pensou: eu vou ser morto, eu vou ser justiçado. Foi isso que aconteceu lá em Atos 12, vocês lembram? Quando Herodes descobriu que Pedro tinha fugido, ele mandou justiçar as sentinelas. Isso significa matar, decapitar. E agora então esse soldado vê que todos os presos estão soltos. Ele pensou: eles fugiram, eles não vão ser encontrados, eu vou ser morto. Medo é algo estranho, porque ele se matou por medo, talvez sim, mas por medo da morte ele se matou. É algo que não faz sentido. Sim, o suicídio não faz sentido. Talvez ele tenha se matado por vergonha, porque era um soldado romano. E ele seria morto na frente de todos. Nós não sabemos. Ele pensou em se matar. Ele decidiu em seu coração se matar. E ele pegou a espada para fazer isso. Quanta falta de esperança. Quanto desespero. Para que alguém chegue a esse ponto, há muito desespero no coração. A solução para esse mundo sem esperança, meus irmãos, é o Evangelho de Jesus realista. Não é um Evangelho triunfalista, onde diz que você sempre vai ter dinheiro, sempre vai ter saúde. É o Evangelho realista, mas também é o Evangelho de esperança. É um Evangelho que nos fala de uma felicidade sem fim quando Cristo voltar. Essa é a esperança para esse mundo tão cheio de falta de esperança, tão cheio de desespero. Você conhece alguém assim? Mostre a grande esperança que há no Evangelho. Nós vemos aqui o Evangelho vencendo o desespero. Há desespero e muito desespero no coração desse homem. E nós vemos então que Paulo açoitado, ele se preocupa com esse soldado, conhecendo as leis romanas e vendo que as portas estavam abertas. Paulo, perceba bem, ele pensa nesse homem. E ele busca esse homem. E ele então diz: não faça isso. Paulo poderia se preocupar com a sua própria vida. Afinal de contas, quem foi açoitado muitas vezes, afinal de contas, quem foi envergonhado, quem estava em dor, era Paulo. Mas ele se preocupa com a vida do carcereiro, para que ele não tire a vida. Perceba a confiança de Paulo. Nós vemos não somente então esse desespero, mas a vitória do Evangelho. Nós vemos aqui o carcereiro crendo. Somente pela operação do Espírito é que esse carcereiro teve forças para deixar a espada, para ir até Paulo e para fazer uma grande pergunta. Uma grande pergunta. Que devo fazer para que eu seja salvo? Sim, existe uma obra a ser feita para aqueles que serão salvos. Talvez você diga: mas eu aprendi sempre que a salvação agora é pela graça, não é pelas obras. Eu não estou dizendo que não é pela graça. Mas lá em Efésios 2:8 diz que Ele nos salvará mediante a fé. Há uma condição, perceba bem, há uma condição para que alguém seja salvo. E por isso, esse homem então pergunta: o que eu faço? O que eu faço? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Ora, meus irmãos, esse homem faz essa grande pergunta. Paulo cantava e orava ao mesmo tempo na prisão.
E quando esse homem faz essa pergunta, o que Paulo faz? Ele canta? Ele dança? Olhe para o texto. Verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Abra sua Bíblia em Romanos 10. O texto que nós lemos. Romanos 10. Nós lemos de 1 a 15. Mas agora no verso número 16, se pergunta, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É assim que a fé vem. E é por isso que Paulo passa a pregar a palavra. Não, ninguém vai ser convertido por ver dança ou ouvir música. É pela pregação que vem a fé. Somente. E a pregação pela palavra de Cristo. E Paulo faz isso. Ele prega a palavra. Não só ao carcereiro, mas aos seus familiares. E o efeito é impressionante. Mais uma vez, o Evangelho vence. Mais uma vez nós vimos a graça de Deus. O Evangelho alcançando pecadores. Sem esperança. Não só o carcereiro, mas a sua casa, inclusive os seus filhos, são batizados. Diz o verso de número 32. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Foi festa naquele dia. Perceba o contraste de desespero a ser recebido no meio da igreja. Sim, meus queridos, a igreja é um lugar de festa, a igreja é um local onde temos a pregação, e esse é um local de famílias. Esse é um local, inclusive, que você deve orar para que os seus filhos, que não pertencem a Deus, venham. Parentes próximos, as suas famílias, seus familiares. A igreja é um local de famílias. A família do carcereiro está sendo alcançada. Mas nós não apenas vemos fé. Depois que Paulo responde, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eles ouvem a pregação. Eles são batizados. Esse homem dá sinais da fé. Dá evidências da fé. Esse homem que recebeu Paulo e Silas ferido e não teve um pingo de misericórdia e os prenderam. É ele mesmo que ali na prisão lava as feridas de Paulo e Silas. É isso que diz. No verso de número 32, lavou-lhes naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões dos açoites. Que mudança! De um homem sem misericórdia, homem frio, para um homem que se dá ao trabalho de mexer nas feridas de alguém. Que mudança, irmão. Fenomenal. Ele foi cúmplice de tudo que Paulo e Silas sofreram, mas agora ele limpa as feridas. Mas não somente isso, ele se torna hospitaleiro. Perceba que diz o texto que ele levou para a sua própria casa e ele pôs a mesa. Ele recebe Paulo e Silas em casa. Esse sinal de conversão e de fé é semelhante ao de Lídia, vocês lembram? Que ela constrangeu Paulo e Silas a ficar na casa dela. E mais uma vez nós vemos a hospitalidade como um sinal de fé. Uma marca do crente é a hospitalidade. E nós vemos também, por fim, a alegria. Sim. Que diferença, irmãos. De alguém desesperado para a alegria. Verso 34 encerra dizendo: e com todos os seus, com a sua família, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. O Espírito
Não é Ele que opera a alegria? Não é uma parte do fruto do Espírito? Aquele homem não temia mais. Aquele homem não deixou de ser um cidadão romano, um soldado romano. Mas ele se alegrava na salvação em Cristo. Meus irmãos, que história maravilhosa. Mas nós temos também as nossas histórias de vida. Não é verdade? Como aplicar esse texto às nossas vidas? Como aplicar a vitória do Evangelho contra Satanás? A vitória do Evangelho contra a perseguição através da adoração e a vitória do Evangelho contra o desespero às nossas vidas. Em primeiro lugar, como você tem lidado com as injustiças e os maltratos, os maus tratos por causa do Evangelho? Como bem falou o presbítero Wilton, tratando as pessoas e colocando o dedo e dizendo: você não pode fazer isso comigo. Meus irmãos, nós estamos unidos a Cristo e há muito sofrimento para que nós passemos por causa do Evangelho. Lembremos-nos disso. Na hora da desonra, na hora das ofensas, nós queremos reagir. Mas lembremos, somos chamados ao sofrimento por causa daquele a quem estamos unidos. E muito mais do que isso, nós somos chamados a louvar no sofrimento. E foi exatamente isso que Cristo fez. Abra sua Bíblia em Salmo 22. Nós estamos terminando. Salmo 22. A partir do verso 1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Meus irmãos, foram essas as palavras do Senhor Jesus. Ele orou o Salmo 22 na cruz. Ele louvou. Ele disse: tu és santo, tu és entronizado. Ele adorou ao Senhor no meio da cruz, pendendo naquele sofrimento agonizante. Ele louvou. E muitas vezes, com sofrimentos pequenos comparados ao de Cristo, nós não louvamos ao Senhor. Nós queremos justiça, nós queremos a nossa honra. Como nós devemos parar, aquietar a nossa alma e louvar. Porque se estamos sofrendo por causa do Evangelho, é porque estamos unidos a esse que estava na cruz. Encha-se da palavra de Deus. Eles estavam louvando. E Efésios 5, 19 e 20 nos ensina como nós devemos louvar com salmos, hinos e cânticos espirituais ao Senhor. Encha-se da palavra e louve. Devore-a. E o faça com sinceridade. É interessante que a palavra salmo ou hino na Escritura, salmo, ela não se refere apenas aos 150 salmos. Se você abrir em Apocalipse, não temos tempo para isso agora, você verá que há salmo sendo cantado lá. Há um sentido da palavra salmo que é um cântico bíblico. E é exatamente o que temos labutado para fazer em nossa igreja. Cantar cânticos bíblicos. Você louva a Deus e abre o seu pulmão
Você já parou para refletir na letra que está sendo projetada aqui? Você já se perguntou se ela ou parte dela é Bíblia? Você abre, você louva a Deus, você engrandece a Ele, você está orando quando você canta. Como você ousa rejeitar cantar a palavra de Deus? Elas são dadas pelo Senhor para engrandecê-lo. Não apenas abra a boca para cantar, ore enquanto você estiver cantando. Isso vivifica a nossa alma. Essa é a primeira aplicação. Isso nos ajudará no sofrimento, renovará a nossa alma, mas em segundo lugar, meus irmãos, há muitas coisas que alimentam o comércio ímpio em nossos dias. Paulo e Silas acabam com o lucro daqueles homens. Eles não estão nem aí. Paulo não estava nem aí. Tantos e que crentes alimentam a pornografia, filmes e séries imorais que são lançadas e os crentes emprestam seus olhos para assisti-los. Roupas indecentes, futebol e programas de televisão no dia do Senhor. E quantos outros exemplos poderíamos aqui citar? Tudo isso é cristão alimentando o comércio? Não, irmãos. Sejamos como Paulo e Silas. Não só tiremos os lucros, o dinheiro que Deus nos dá para sermos mordomos, não demos a eles, mas também alimentemos o comércio de forma santa. Coloquemos bons negócios para que façamos a diferença. Essa é a segunda aplicação. Em terceiro e último lugar, no conselho nós ouvimos as pessoas que chegam até nós dizendo que querem ser recebidas na igreja. E nós perguntamos e fazemos várias perguntas com a intenção de identificar sinais de conversão, sinais de fé. Aquele carcereiro demonstrou sinais maravilhosos, belos. Ele demonstrou alegria, grande alegria. Ele demonstrou serviço, limpando as feridas de Paulo e Silas. Ele demonstrou hospitalidade. Há sinais inquestionáveis. E no conselho buscamos esses sinais. Vocês que querem ser recebidos na igreja, imitem aquele carcereiro. Imitem esses sinais, porque é Cristo na vida deles. Mas, irmãos, é bem verdade que nós podemos ser enganados. Há alguns que, inclusive, são recebidos e depois eles não querem mais saber da igreja. Mas o Espírito Santo não é enganado. Não há como falsear os sinais da fé para o Espírito, porque ele vê o coração. Essa é uma aplicação profunda, que deve pesar em nosso coração também. Que Deus nos abençoe. Amém.